E nas sextas-feiras eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista e professora de Direito da UEPB, a doutora Mariana Tavares. E hoje ela fala sobre um tema que causa muita polêmica e gera muitas dúvidas: pensão alimentícia. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa fazendo suas perguntas pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Fiquem à vontade, afinal de contas, como eu sempre falo, esse espaço aí, claro, também é todo de vocês. Boa noite, Mariana, satisfação recebê-la aqui. Olha, eu sei que as varas de família, né, eu acredito que pelo menos 50% das demandas tem relação com discussão de pensão alimentícia. E aí, como é que fica a situação de quem pede, aquela situação de quem tem que prestar a pensão? Então, boa noite, Jomar, boa noite a todos. Gente, eu vou começar esse quadro dizendo uma coisa que talvez agrade algumas pessoas e talvez chateie outras, mas eu vou dizer mesmo assim. Primeiramente, separar é um direito que todo mundo tem. Você não está mais feliz com a sua relação, você tem o direito de separar. Agora, você não tem o direito de se eximir das responsabilidades sobre os seus filhos, os seus dependentes. Agora, por outro lado também, você não pode, né, eu digo assim, para as pessoas de modo geral, ver a instituição casamento como uma fonte de renda, como um baú no qual você atira e vai tirar proveitos, e nem tampouco você pode usar filhos como se fossem caixas eletrônicos. Então, a gente tem que buscar um meio termo, onde as pessoas que se separam não vão deixar filhos independentes desassistidos, mas também não vai haver um excesso de cobrança de modo a inviabilizar a vida do outro. Isso é verdade, né? A gente vê aí questões, né, de pessoas que pedem, por exemplo, 50% dos rendimentos, né? Até mais. Absurdo. Até mais, isso é muito comum. É justamente isso que você falou, né? Você inviabiliza que aquela pessoa constitui até uma outra família, porque fica economicamente impossível. Exatamente. Isso não é tolerável a situação como essa. Exatamente. Mas geralmente, né, os julgadores têm ali um meio termo para que a pessoa, o alimentante possa, né, dar aquela pensão sem inviabilizar a sua própria vida. Mas no caso como esse, Mariana, assim, como é que o julgador, qual é a postura dele, né? Também do Ministério Público, que geralmente é quem dá o seu parecer? Então, vamos lá. Primeiramente, a pensão, ela deve ser arbitrada pelo julgador num percentual que vai num mínimo de 10%, no máximo de 30%, se a criança, se o menor de idade em foco, ele não tiver nenhum problema. Nos casos que Jomar muito bem relatou, de pensões que chegam a pesar num total de 50%, né, enfim, dos ganhos do pai, geralmente essas pensões são dadas para aqueles menores que possuem problemas, aqueles menores que são portadores de necessidades especiais. Lógico que eles demandam muito mais cuidado do que aquelas pessoas que são premiadas pela vida e nascem com saúde. Então, é claro que em situações assim a gente compreende quando uma pensão ela é arbitrada num nível maior. Mas é preciso que exista uma justificativa realmente plausível para que isso ocorra. Então, dentro desse aspecto, o juiz vai analisar os ganhos daquela pessoa para ver o que vai ser arbitrado dentro de um momento de, digamos assim, conciliação de interesses. A Janaína de Campina Grande, Mariana, diz que não está recebendo a pensão do pai da criança, né? E ela pergunta se pode requerer os alimentos dos avós. Com certeza, com certeza. Então, a gente fala dos alimentos que são requeridos do pai, mas também existe essa possibilidade, dentro da lei, dos alimentos serem cobrados dos avós, quando, por acaso, o pai se encontra em estado de dificuldade. Ele está, por algum motivo, desempregado, está enfrentando dificuldades financeiras. E aí, nesse caso, os avós podem ser cobrados, sim. O Severino, salvo engano, de Jaguaribe, de Miramar, né? Ele disse que ganha um salário mínimo e paga uma pensão de R$ 150 a uma filha que ele tem. Mas só que ela já tem 18 anos. E ele pergunta até que idade ele tem obrigação de pagar esses alimentos. Vamos lá. Essa pensão, ela deve ser paga, em tese, até a sua filha ou filho completar 18 anos. Porém, se o seu filho ou a sua filha estiver estudando, estiver cursando uma faculdade, um curso superior, essa pensão, o tempo de pagamento poderá se estender até essa pessoa completar 25 anos. O Marcelo de Cruz das Armas, é isso? Ele paga uma pensão pequena, né, a um filho que ele tem aí.
Mas aí a mãe agora está querendo ajuizar. Eu acho que ele paga isso judicialmente, né? E a mãe agora está querendo ajuizar essa pensão. Ele pergunta o seguinte, se a... Repete... Bom, aí ele diz o seguinte, que só recebe o salário mínimo e quer saber como é que ele faz, né? Já que a mãe disse que agora vai ajuizar. Bom, deixa ela ajuizar. Se ela quer ajuizar, ela tem o direito, né, de entrar na justiça, ela tem o direito de postular. E, obviamente, nessa hora a gente apela para o bom senso dos doutos julgadores, dos juízes, para que eles arbitrem coisas sensatas, coisas razoáveis. Então, dentro dessa situação, deixe ela ir para a justiça e, evidentemente, que o juiz vai ter a sabedoria de dar uma decisão acertada. E às vezes eu digo, é até melhor, viu? Sim. Quando essa questão é ajuizada, porque fica decidido, né? Pronto. Você não se aborrece mais, sabe quando é que vai pagar. Exatamente, juiz manda, né? Isso. Juiz bate o martelo e pronto, a coisa está decidida. Então, às vezes, é até melhor realmente para deixar tudo bem preto no branco. E o juiz tem aquela função de desagradar as duas partes. É verdade. Nem vai dar tanto quanto uma parte quer, nem tão pouco quanto a outra também quer pagar, né? É interessante. E já temos um caso, repete, o Paulo do bairro dos Albais, ele diz o seguinte, que está desempregado e não tem condições de pagar a pensão. Isso justifica, Mariana? Justifica sim, porque nessa situação, Paulo, o desemprego por si só já te priva, né, de meios e de recursos e condições. É claro que a pessoa que teve o filho com você poderá pedir esses alimentos, como eu já falei previamente, né, da parte dos seus pais. No caso, os avós da criança ficariam incumbidos de pagar esses alimentos, de pagar essa pensão, até você conseguir um emprego, o que, convenhamos, no Brasil de hoje não está muito fácil, né? Nós estamos com taxas altíssimas de desemprego. Então, diante disso, eu aconselho o nosso telespectador a procurar ficar tentando se encaixar em alguma vaga de trabalho, mas enquanto isso não acontece, ele não pode ser cobrado. Tem uma coisa, Jomar, muito interessante que se passava, né, antes da reforma do Código de Processo Civil e hoje em dia isso foi revisto, que é justamente esse quesito de quando a pessoa está desempregada. Antes havia essa questão da prisão do pai que não podia pagar os alimentos. Hoje em dia não mais, porque se a pessoa está desempregada e você prende essa pessoa, meu Deus, a pessoa aí não vai conseguir um emprego de jeito nenhum, se a pessoa está numa condição restritiva da sua liberdade. Então, o certo é deixar que o pai permaneça solto, né, para que ele possa conseguir um emprego e, evidentemente, auxiliar na alimentação e nos cuidados dos seus filhos. Outro telespectador, né, diz o seguinte, que paga a pensão de 15 em 15 dias ao filho que ele tem com a sua ex-mulher, mas ela não deixa que ele veja o filho. Ele quer saber o que é que ele faz numa situação como essa. Nossa, então ele vai ter que entrar com ação, porque ver o seu filho é um direito sacrossanto. O que a sua ex-mulher está praticando nesse caso é uma forma muito evidente de alienação parental, que é outro tema que gera muita polêmica, que é justamente quando uma das partes fica manipulando aquela criança, aquele menor de idade, de modo a prejudicar a relação com aquele que quis se separar. Então, isso, inclusive, dá ações judiciais, muitas, com direito à indenização, no caso, para você que está sendo a parte prejudicada dentro dessa privação de convivência com seu filho. É muito comum, Maria, nesse tipo de coisa, né, o cônjuge que fica, né, com o poder, com o filho, né, em casa, querer de alguma maneira punir aquele outro cônjuge, né, proibindo de ter visitas, né, de ver aquele filho, mesmo que aquela outra parte cumpra todas as suas obrigações, né? Isso não é bom, principalmente para o filho, né, que está privado do contato ou com o pai ou com a mãe, dependendo do caso. A criança é sempre o mais prejudicado nessa situação como um todo. Então, uma coisa que eu percebo e eu falo assim para as pessoas, eu faço esse apelo, é que vocês busquem orientação de psicólogos e terapeutas da área, porque muitas vezes o que existe nessas cenas de direito de família, primeiro, é um grande drama, né? Uma grande novela mexicana, e depois um forte interesse de chantagear o outro emocionalmente. É verdade. Mariana, obrigado pela sua presença aqui no programa. Aguardar o nosso próximo encontro sexta-feira que vem. Mais uma coluna aqui, É Direito, no programa Cidade Alerta Paraíba. Boa noite, bom fim de semana e até lá, se Deus quiser.